Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Nós vamos seguir falando então sobre alguns conceitos de ciência política que nos ajudam a entender melhor o funcionamento das instituições, funcionamento da democracia, não só no Brasil, mas em outros países também. Nós viemos falando sobre desenho constitucional. No vídeo anterior nós falamos sobre representação política, que é muito importante para nós entendermos o que é a democracia atual, a democracia representativa contemporânea, que é a democracia, o tipo de democracia que nós temos no Brasil após a reabertura, né, nos anos 80, a partir do governo do Sarney, depois a partir da eleição direta do Fernando Collor. Então, como eu coloquei no último vídeo, para a representação política acontecer, tem um elemento que é fundamental, que é a realização das eleições. Então nós já falamos de sistema eleitoral, como é que funciona o voto proporcional, o voto majoritário, em vídeos anteriores, mas agora nós vamos falar sobre uma dimensão que é sobre a validade das eleições, se as eleições são livres e justas, né? Uma democracia, nós vamos ver ainda nos próximos vídeos, uma democracia atual, ela tem esse requisito de ter eleições livres e justas para que se faça acontecer a representação política. Então nós vamos, a partir de um texto aí de um sociólogo americano, o Larry Diamond, que é um sociólogo político, nós vamos ver essa noção aí de eleições livres e justas. Bem, para começar, né, basicamente, para a gente saber se uma eleição é livre e justa, não é só o momento, os dias da eleição que contam, mas o período anterior, o período que antecede a eleição, o dia da eleição, o período eleitoral e o posterior à eleição também, o antes, o durante e o depois. A partir disso, a partir de uma lista de categorias, né, de requisitos, nós podemos classificar se as eleições são livres e justas mesmo, se alguma coisa fica faltando, mas elas são aceitáveis, ou se as eleições são totalmente inaceitáveis, né? Interessante falar sobre a noção de eleições livres e justas. Livres e justas, né? Então diz respeito a duas dimensões: a dimensão da liberdade, que tem a ver com diversos requisitos que vão de encontro à oportunidade de participar da eleição sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de coerção ou de censura. E a outra dimensão das eleições livres e justas é a justiça, né? Então tem a ver com a forma como as regras eleitorais são aplicadas, a forma como a justiça atua antes, durante e depois do processo eleitoral. Mas como avaliar a liberdade, né, gente? Então, segundo esse texto, né, que eu vou deixar a referência aí na descrição, do Larry Diamond, para avaliar a liberdade antes, durante e depois. A liberdade antes da votação, né, no período que antecede, envolve as liberdades chamadas de liberdades clássicas do liberalismo, né? Liberdade de ir e vir, de movimento, de expressão, de associação, de assembleia, ausência de obstáculos para a pessoa se candidatar e o fundamental, né, que é o voto, o sufrágio universal e igualitário, ou seja, todas as pessoas da sociedade podem votar. Isso antes, né, no período anterior de uma votação. A liberdade durante a votação diz respeito à condição da pessoa chegar até o local e votar, a oportunidade de ir participar da eleição. Após a votação, tem a ver com a possibilidade de reclamar, de alegar alguma coisa errada e de registrar uma reclamação sem sofrer represálias, né, sem sofrer alguma punição por isso. Então a dimensão da liberdade, os critérios seriam por aí, antes, durante e depois. E nós já vamos para a dimensão da justiça, que, como vocês podem ver, envolve bastante coisa, né? Como avaliar a justiça antes, durante e depois. Antes da eleição, tem a ver com o processo eleitoral ser transparente, com o sistema eleitoral não privilegiar um grupo ou outro, ou um partido ou outro, né? Tratamento imparcial dos candidatos pela justiça. Então, se os candidatos estão com questões em tribunais, justiça eleitoral, a justiça tem que agir de forma imparcial, incluindo a polícia, né? Os órgãos de repressão, a polícia e o exército, tem que agir de forma imparcial com todos os candidatos que vão disputar uma eleição. Oportunidades iguais para os partidos e para os candidatos se candidatarem. Programas imparciais, então, de educação dos eleitores, né, informativos oficiais da Justiça Eleitoral,
que sejam imparciais também. Distribuição imparciais dos fundos públicos, né, que vão para os partidos, tem que ser distribuído de forma imparcial. E nenhum mau uso, né, nenhuma utilização da estrutura de governo, de quem está no governo, para fazer campanha eleitoral, né, cometendo abusos, né. Isso seriam os elementos da justiça antes de uma eleição, né, antes da votação. No dia da votação, o que tem a ver com justiça, né? Poder acessar todas as zonas eleitorais, independente do partido, né? Os partidos têm acesso a todas as zonas eleitorais, o sigilo do voto, voto secreto, a ausência da intimidação de eleitores ou de violência política, a contagem adequada, tratamento adequado dos votos nulos, proteção imparcial das zonas eleitorais e também no transporte dos materiais eleitorais. No nosso caso, muito das urnas eletrônicas, né? Delas serem transportadas com precaução, com segurança, para não serem violadas, né? E que isso seja protegido, existe uma segurança nisso. E a justiça após a votação, que envolve o anúncio imediato, o mais rápido possível, o anúncio oficial e imediato dos resultados da eleição, e a possibilidade das reclamações, que estava na dimensão da liberdade, né? Também que seja tratada de forma imparcial essas reclamações, né? Que a justiça vá de fato averiguar se essas reclamações têm fundamento ou não, mas de forma imparcial. Então, gente, esse vídeo era para passar essa noção. Eleições livres e justas, a partir desses critérios e dessas duas dimensões que nós podemos falar se uma eleição é plenamente livre e justa, se atendeu todas as categorias, né? Ou se existem algumas coisas que faltam, às vezes, alguma coisa que não foi cumprida ou outra, mas se a maior parte, né, se alguns elementos fundamentais estão presentes numa eleição, dá para dizer que a eleição é aceitável. Agora, se são vários elementos, tanto da justiça quanto da liberdade, que são violados, né, que não são cumpridos, então a gente pode dizer que uma eleição é inaceitável, né? Isso é interessante pensar com casos práticos, né? Se fala muito da Venezuela. A situação da Venezuela, que tem eleições, né? A população pode votar e tal, mas o que se relata lá, pelo menos com as informações que chegam de lá, né? Que existem sempre nos períodos de eleições algumas limitações para a oposição se organizar, ou exemplos de violência política com a oposição, algumas coisas que desestimulam ou enfraquecem a oposição a se organizar e competir, né? Tira a competitividade do regime da Venezuela. Então esse seria um ponto já para questionar o regime deles, né? Se é exatamente democrático e tudo mais. Então tem uma série, né, que vocês podem ver, uma série de critérios, e a única forma de fazer essa análise real, nós podemos, né, enquanto cidadão, olhar para esses critérios e ver, ó, a eleição tá correta, a eleição não tá. Mas para bater um martelo mesmo, fazer uma análise melhor, precisaria, né, de uma comissão de profissionais, de técnicos, com cientistas políticos que estão em um país e estão observando o processo eleitoral. E a partir do antes, durante e depois, eles fazem uma análise se o que houve de errado nas eleições, né, o que não foi cumprido e o que pode ser corrigido para entrar no eixo e as eleições serem livres e justas, né? Mas é isso, gente. No próximo vídeo nós vamos seguir falando sobre outros aspectos, outros conceitos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre comportamento eleitoral, ainda pegando um gancho aí das eleições. Então, obrigado a todos pela presença, até o próximo vídeo e valeu!